Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Eu sou o Felipe Gobi, idealizador do projeto azon.com.br e, resumidamente, eu preciso dizer que esse vídeo é a peça mais importante dessa série de 4 vídeos que a gente está publicando aqui no nosso portal. Portanto, atenha-se aos detalhes. Nele eu vou mostrar passo a passo da estratégia utilizada por mim no processo seletivo desse ano de 2015 da Marinha Mercante e que me levou à aprovação. Então eu vou falar exatamente sobre ele nesse vídeo. Eu tenho recebido bastante comentário e dúvida a respeito dessa prova, dessa nova oportunidade de carreira, desse novo concurso que eu venho falando nos vídeos, e isso é sensacional, porque mostra que eu estou no caminho certo, né? Então muito obrigado a você que está participando e tirando suas dúvidas. Eu já havia mencionado no vídeo anterior que 80% da aprovação de um processo seletivo no concurso é basicamente a sua estratégia, né? E os outros 20% é de fato o estudo, você sentar e suar a camisa estudando, né? E se você não sabe do que eu estou falando, né, eu sugiro que você clique aqui em cima nessa aba e assista os outros vídeos dessa série, para você entender melhor o assunto que a gente está falando aqui e não deixar passar essa oportunidade sem pelo menos saber do que se trata, né? Só que antes de começar a falar de estratégia em si, eu gostaria de citar os motivos, né, pelos quais eu estou trazendo tudo isso à tona, né? Até pouco tempo atrás, eu estava numa situação profissional um pouquinho complicada, que se estendeu por mais ou menos um ano. Eu era recém-formado em engenharia, sem experiência profissional nenhuma, estava naquela euforia da graduação ainda e tentando conseguir uma oportunidade de trabalho a qualquer custo. Pode não parecer um grande problema, mas se você já passou por isso, está passando por isso, a gente sabe que isso pode minar completamente o emocional de uma pessoa que está tentando começar a sua carreira profissional. É comum a gente pensar que a gente vai ficar velho, vai envelhecer e o mercado vai simplesmente te excluir. E aí você vai perder o tempo certo, vai perder o timing, né, de entrar nesse mercado e vão formar novas pessoas e vão tomar o seu lugar no mercado. Isso é bem angustiante, né? Eu já vi várias pessoas passarem por isso além de mim. E se você se identificou com o que eu estou falando, isso não é culpa sua, né? Mas não fazer nada em relação a isso, isso sim é culpa sua. Então é importante que a gente se mova em alguma direção, independente das frustrações. E eu era aquele cara que me inscrevia em todos os processos seletivos de empresas grandes e até daquelas empresas que eu nunca tinha nem ouvido falar. Eu estava literalmente atirando para tudo quanto é lado, desesperado, né? E quando eu me dava conta da crise na qual a gente estava, que o país passava naquela época, eu me perguntava por que eu havia me formado numa época tão ruim. Eu tentava encontrar um culpado para aquela situação. E hoje eu me dou conta que a gente está numa situação um pouco pior ainda. A crise se agravou. Mas de qualquer maneira eu passava dias formulando cartas de apresentação, mandando inscrições para vagas, já cheguei a enviar até 57 aplicações num único dia, sem nem mesmo receber um não como resposta. E aquilo estava me deixando cada vez mais nervoso e mais desorientado. Eu me inscrevi até para vagas que não tinha nada a ver com a minha formação profissional. Simplesmente porque eu estava desesperado e tinha medo de não conseguir nada. Eu já cheguei até ao ponto de me oferecer para trabalhar de graça em algumas empresas e nem mesmo um não eu recebi em troca. Então isso é bem angustiante. Isso tudo que eu estou falando pode piorar, e eu espero que você não tenha passado por isso ou esteja passando por isso, né? Isso tudo piora quando você se compara com algum colega de mesma idade, a mesma profissão, basicamente os colegas de turma que não estão passando pela essa mesma situação. E aí você começa a se comparar e isso fica cada vez mais angustiante. Então, no meio daquelas tantas inscrições que eu estava fazendo, algumas que eu nem lembrava que eu tinha feito ainda, os convites para etapas presenciais começaram a chegar. E aí começou a aparecer uma luz no fim do túnel, né? Eu estava pronto para o que viesse. E eu lembro que o primeiro convite que eu recebi foi para uma empresa no Rio de Janeiro, uma empresa de navegação. Foi inclusive através dessa empresa o motivo pelo qual eu descobri que existia a Marinha Mercante, que existia o oficial de máquinas, o oficial de náutica, embora eu nem imaginasse o que era isso, eu fiquei sabendo que existia. E a vaga não era para trabalhar como oficial de máquinas, era para trabalhar em estaleiros. Eu nem sabia o que era um estaleiro, mas também não importava naquela época. Então, esse foi só o marco inicial. Eu passei por vários processos de inscrições, várias dinâmicas de grupo, vários processos seletivos, e eu sempre fazia o mesmo procedimento. Então, para quem está passando por essa fase, vai se identificar comigo. Eu sempre anotar, estudar sobre a empresa, anotar tudo que você sabe, até chegar o dia da dinâmica de grupo e se preparar. E aquilo foi se repetindo várias e várias e várias vezes,
O tempo foi passando, eu fui fazendo várias etapas, eu fui sendo chamado para algumas etapas, fui fazendo sempre o mesmo procedimento, eu sempre estudava a empresa, viajava, pegava um dinheiro que às vezes eu não tinha para tentar investir numa oportunidade de trabalho a qualquer custo. E nisso, como eu citei, eu passei pelo Rio de Janeiro e chegando lá, a minha primeira experiência de dinâmica, o que eu encontrei no cenário foi várias pessoas arrumadas, encarando umas às outras, ansiosas para começar aquela dinâmica. Aquilo tudo era novo para mim, né? Dinâmica de grupo, eu nunca tinha participado de uma. Então, para quem está participando, sabe do que eu estou falando. E aí, no decorrer da dinâmica, né, em meio às apresentações dos candidatos, eu percebi que eu estava diante de super-humanos, né? Pessoas que tinham experiências no currículo equivalente a 10 anos, e isso aos 20 e poucos anos de idade. Então, eu não entendia como que aquilo era possível. Eu não entendia, mas eu teria um tempinho para refletir. Porque a resposta que eu tive foi eliminado do processo seletivo e aquela famosa frase, muito obrigado, nós vamos guardar o seu currículo no nosso banco de dados para futuras oportunidades. Essa foi a minha primeira frustração, saí um pouco chateado daquela situação, pois era a minha primeira vez, e um pouquinho mais quebrado do que quando eu tinha chegado no Rio de Janeiro para fazer o processo seletivo. Bom, vida que segue. Mais tempo foi se passando, algumas outras empresas foram chamando para etapas presenciais e eu cheguei também a passar por Salvador na época do Carnaval. Estava numa época logo antes do Carnaval e aquilo foi muito mais caro, aquela experiência foi muito mais cara para o meu bolso do que deveria ser, porque estava numa época onde todos os preços estavam elevados, então eu acabei gastando um dinheiro muito maior pelaquela experiência e chegando lá, na etapa da dinâmica, o que eu encontro? Mais pessoas arrumadas, nervosas, tensas, encarando umas às outras, esperando aquele evento começar, e mais uma vez eu estava abençoado diante de super-humanos, mais currículos recheadíssimos de experiência em tão pouco tempo, e novamente a resposta que eu tive foi: muito obrigado pela participação, nós manteremos o seu currículo no nosso banco de dados para futuras oportunidades na empresa. Ou então, né, o seu perfil não se enquadra com a empresa e a gente nunca tem nenhum feedback a respeito desse perfil. E aí, mais uma decepção, mais quebrado ainda devido aos preços elevados do carnaval. Eu estava tão empenhado em conseguir uma oportunidade de trabalho que eu estava numa espécie de mini turnê, onde eu iria diretamente de Salvador para Ribeirão Preto, onde eu faria uma nova dinâmica de grupo para uma outra empresa. Aí eu já estava começando a ficar um pouco cansado. E logicamente o voo que eu comprei era aquele voo mais barato que fazia várias escalas, várias conexões. E aí a conexão que eu faria seria em Brasília, de Brasília para Congonhas, de Congonhas para Ribeirão Preto. Eu ficaria o dia inteiro viajando. Saí de Salvador na manhã e cheguei na madrugada do dia seguinte lá em Ribeirão Preto. E eu faria a dinâmica logo cedo no outro dia. O que aconteceu foi que um fato curioso, né, ocorreu durante a viagem. Eu não sei se foi coincidência, se foi algum sinal, mas eu vou explicar aqui para vocês porque foi determinante na minha decisão de encarar esse processo seletivo da Marinha Mercante. Eu desci em Brasília, mais ou menos na hora do almoço, estava lotado, absolutamente lotado o aeroporto devido à época de carnaval, e eu fui comer alguma coisa na praça de alimentação. Então eu peguei a minha bandeja e na hora que eu fui sentar, eu não encontrei lugar nenhum, estava tudo lotado. Depois de muito procurar, eu achei uma vaga numa mesa onde tinha uma menina sentada. E eu pedi licença, sentei, e enquanto almoçava, a gente começou a conversar. Durante a conversa, perguntei a ela o que ela fazia. E para minha surpresa, ela era uma oficial de máquinas da Marinha Mercante. E na hora eu lembrei daquele amigo meu que trabalhava como oficial de máquinas também naquela empresa de navegação lá no Rio de Janeiro. E, poxa, que engraçado, né? Que coincidência, no meio de uma conexão em Brasília, eu encontrar uma outra pessoa, uma segunda pessoa que eu nunca havia visto na vida, que também era oficial de máquinas da Marinha Mercante, sendo que eu nunca tinha ouvido falar da Marinha Mercante até há pouco tempo atrás, quando eu estava fazendo etapa no Rio de Janeiro. Bom, aquilo me deixou com uma pulguinha atrás da orelha. E aí, logo em seguida, ela terminou o almoço, levantou e foi pegar o voo dela, porque ela iria embarcar em um navio naquele mesmo dia. Já eu continuaria a minha saga, iria esperar até a minha conexão para Congonhas e depois para Ribeirão Preto.
né? Pegaria meu voo, no dia seguinte faria a dinâmica em Ribeirão Preto. Nessa minha ida para Ribeirão Preto aconteceu o que eu chamo de a gota d'água para eu parar de fazer o que eu estava fazendo e mudar o rumo do que eu iria fazer dali para frente. Nessa dinâmica eu encontraria com um amigo meu de faculdade, que ele também tinha sido aprovado, tinha sido convidado para fazer a dinâmica de grupo. Ele iria com o meu carro me encontrar em Ribeirão Preto e eu iria de avião, encontraria ele lá, a gente iria embora junto após a dinâmica. Então, chegando lá, vocês não vão acreditar o que eu encontro. Eu encontro mais pessoas arrumadas, encarando umas às outras, nervosas, e lá foi onde eu encontrei o maior número de super-humanos, eu lembro até hoje. Eram currículos de deixar qualquer recrutador de boca aberta. Bom, eu já estava cansado, a resposta vocês já sabem, muito obrigado. Nós guardaremos o seu currículo no nosso banco de dados para futuras oportunidades. Tanto eu quanto aquele amigo meu que havia dirigido 600 quilômetros para chegar lá em Ribeirão Preto. Naquele momento a gente só queria ir para casa. Então a gente saiu da dinâmica, pegou o carro, já estava seguindo para casa, e o que acontece? Uma pessoa bate no meu carro. Passado o susto, a gente sai do carro, quando eu vou olhar, o farol do motorista estava totalmente arrebentado e a batida havia desalinhado uma das rodas. E aquilo dali atrapalhou muito a viagem, fez a gente demorar muito mais para ir embora, e aquilo foi exatamente a gota d'água. Eu já estava cansado e agora eu tinha um prejuízo muito maior do que eu já tinha tido até então, porque eu tinha que mandar arrumar o carro. Fora a perda de tempo de ter ido na delegacia, ter feito o boletim de ocorrência e não ter dado em nada. Mas o lado bom disso tudo foi que eu decidi parar tudo que eu estava fazendo e fazer diferente. Eu passei a pesquisar muito a respeito dessa carreira da Marinha Mercante, de oficial de máquinas e náutica. Tive bastante dificuldade para encontrar material, então eu procurava muita coisa, não encontrava muitas informações. A única coisa que eu sabia é que eu tinha que fazer uma prova. Era um processo seletivo, um concurso para poder entrar naquela carreira. E aí, com o passar do tempo, eu reuni material suficiente para desenvolver uma metodologia de estudo que fosse simples e funcional. Eu tinha que ter uma estratégia, eu não era concurseiro, já fazia um bom tempo que eu não pegava nos livros para estudar. Então, ter uma estratégia se tornou uma necessidade. E eu já tinha decidido que eu ia testar ela comigo mesmo. Eu ia fazer a estratégia e ia testar. Se funcionasse comigo mesmo, seria excelente. E para minha surpresa, eu consegui a aprovação no concurso desse ano, utilizando a estratégia que eu vou falar a partir de agora. Bom, é uma estratégia perfeita? Logicamente que não, né? Mas ela é suficiente para me preparar em poucos meses. Só de pensar que eu levei anos na faculdade para assimilar todo aquele conteúdo do edital e eu consegui me preparar em meses, aquilo já me deixou bem satisfeito. E eu resolvi chamar essa estratégia de Ventura. Bom, mas por quê? Por que eu chamaria de Ventura? Porque dentre os seus significados, essa palavra expressa destino e fortuna favorável, boa sorte. É o contrário de aventura, né? Então, esse significado, para mim, bateu bastante com aquele momento profissional e aquela mudança que ela me trouxe, né? E nesse momento você já deve estar até com raiva de mim por ainda não ter falado exatamente sobre a estratégia, né? Que é o ponto principal desse vídeo. Mas para que você entenda exatamente a essência dessa estratégia, eu preciso que você entenda os porquês mais fortes que me levaram a criar essa estratégia, de ter concebido ela, né? Eu precisava, devido à escassez de tempo e falta de macete que esses concurseiros têm, os profissionais, né? E se funcionasse comigo, outras pessoas também poderiam aplicar, né? E aí aumentariam as chances de sucesso nos concursos seguintes da Marinha Mercante. E aí evitaria que mais pessoas passassem pela essa mesma história que eu passei, né? Esse massacre mental em busca de uma oportunidade. Esse foi o motivo mais forte pelo qual eu resolvi criar essa estratégia. Sem mais delongas, né, eu peço a sua atenção para o que eu vou falar agora. Então, porque agora vamos entrar diretamente no cerne dessa estratégia, na base dela. E a metodologia do Ventura ela se baseia no mapeamento dos conteúdos e na identificação dos assuntos mais importantes que já foram abordados em processos seletivos anteriores. Ao passo que se você for pegar o edital, como eu já falei no vídeo anterior, e você for estudar assunto por assunto, você vai precisar aí fazer praticamente uma faculdade, né? Então,
eu queria condensar todo esse aprendizado que eu já tive durante a minha formação e trazer isso de forma simples para que as pessoas não tenham que passar por tudo isso. Precisa de uma estratégia rápida e que te dê resultado, que seja eficaz. Então vamos lá, eu apresento a vocês aqui na tela o mapa da estratégia de preparação para o Azon, né, que eu apelidei de Ventura. Nele, basicamente o que eu fiz foi o seguinte, eu fui pesquisando todas as provas e eu fiz um levantamento de tudo que foi abordado, todos os assuntos que foram abordados em cada uma dessas provas, tá, que a gente vai perceber que segue um certo padrão. E aí eu resolvi também puxar a bibliografia recomendada que eu utilizei para fazer a minha preparação, então eu vou indicar aqui também, que são os livros mais simples de entender dentro daquele conteúdo programático. Bom, eu preciso frisar o seguinte, esse mapa ele vai estar disponível para download logo embaixo desse vídeo, então vai ter o link para você baixar o mapa e você estudar a frequência dos assuntos que aparecem aqui nas provas, né? Então, por exemplo, nas provas de física você vai conseguir identificar quais são os tipos de questões que mais caem, quais são os assuntos que mais caem nas provas, analisando ali a frequência com a qual as questões aparecem nas provas, né? Eu não vou passar todas aqui um a um, tá? Não vou passar todas um a um, você pega, faz o download, vai ter todas as questões, tudo bonitinho, e eu quero citar especificamente aqui nas provas de humanas o português e o inglês. O português e o inglês, a gente sabe que esse tende a ser um grande calo ali para quem é de exatas, né? Então esse mapa aqui ele é muito valioso porque você vai perceber que as questões de português e inglês, os assuntos das questões tendem a se repetir. Você vai conseguir analisar isso. E como o edital mudou, cada questão, seja de exatas ou de humanas, tem o mesmo peso. É só o critério de desempate que as questões de exatas vão ter um peso ali maior na hora do desempate. Então é importante que você tenha tudo isso condensado e se prepare exatamente para o que vai cair. Já as questões de exatas, né? As matérias de exatas, elas são muito mais abrangentes. Como eu mostrei lá, né? Elas podem abrir um leque muito grande. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com você. Além da bibliografia que eu recomendo aqui para você utilizar para a preparação de exatas, eu criei uma coletânea de videoaulas onde eu apliquei essa metodologia do Ventura e eu resolvo todas as provas de 2011 até 2015, eu introduzo o assunto sem muito formalismo, de maneira prática e que dê resultado, resolvo a questão, faço passo a passo a questão e depois eu faço comentários gerais em cada questão em todas as provas de 2011 até 2015, que servem tanto para você assimilar o conteúdo daquela questão, relembrar, pegar os macetes mais importantes para você fazer a prova, e também para servir de guia de resolução. Eu não me preocupei com o formalismo das explicações, e sim para os macetes, para você gravar, para você relembrar e ter o resultado que você quer ter, que é a aprovação no concurso. Mas isso a gente vai falar tudo, exatamente, detalhadamente, o que é isso no próximo vídeo. Vou explicar toda essa coletânea de vídeos que eu apelidei de Ventura, onde o foco está na aprovação, na praticidade e na eficácia dos estudos. Então, ter um guia para te auxiliar nesses passos é muito importante. Bom, então basicamente, só para relembrar, passamos aqui todo o mapa, né, que vai estar disponível logo abaixo desse vídeo, todo o mapa com todas as questões, todos os assuntos mais abordados, tanto de exatas quanto de humanas. O macete para humanas tá em você olhar esse mapa, identificar os assuntos e ficar bom naqueles assuntos. Tá ok? Então, para você aumentar a sua chance de aprovação, basta você identificar esses assuntos e estudar. Já de exatas, como eu falei, é pouco mais complicado, porque o assunto é muito abrangente, então eu vou passar a solução para isso no próximo vídeo. E se você gostou de tudo que eu falei aqui, se você se identificou com isso, se você tem alguma dúvida, algum comentário, quer agradecer, quer dar alguma sugestão, posta aí embaixo, comenta logo aqui embaixo do vídeo, eu estou apontando com uma seta no espaço onde você vai comentar. Deixa o seu comentário lá, porque esse é o termômetro. É com esses comentários que eu vou saber se eu estou indo na direção certa ou não. Além dos comentários que eu já tenho recebido por e-mail. Então eu quero agradecer a todo mundo novamente. O próximo vídeo, onde eu vou apresentar tudo a respeito dessa solução, vai sair logo em breve. Enquanto isso, você tem tempo de ou fazer o comentário, ou rever o vídeo 1, o vídeo 2, tirar suas dúvidas, entrar em contato comigo.
E se você conhecer alguém que está precisando de uma oportunidade, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa série de vídeos gratuitos com ela, fala para ela assistir, fala para ela se antenar para essas oportunidades. Então, um grande abraço para você que está vendo esse vídeo e até o nosso próximo contato. Eu sou o Felipe Gobi, muito obrigado.